Amados irmãos, a todos a paz do Senhor. Bom estar aqui para junto nós aprendermos mais da palavra do Senhor nosso Deus. Quero agradecer pela oportunidade ao meu pastor, meu amigo, pastor Valbert, nessa semana de reflexão sobre evangelismo, discipulado. E a gente aprende muito, enriquece muito o nosso conhecimento, e o fundamental é a prática, para nós exercermos com autoridade o nosso ofício. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Mateus. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Wendel, que está na dirigência da congregação. Deus abençoe o pastor Wendel e toda a sua família. Todos os obreiros aqui também presentes, Deus abençoe. Vamos para Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo de número 16, versículo 13. Nosso objetivo aqui, o pastor Valdo falou sobre estratégia de evangelização, mas também trazer referências sobre algo primordial para começar essas estratégias. Quantos acharam Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13? Diga amém. O versículo 13, vamos fazer uma leitura? Cooperem comigo aqui na leitura. Versículo 13, os irmãos, o 14. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os outros dizem quem é o Filho do Homem? Ao que Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. 20. Maravilha. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós vamos extrair aqui algumas lições interessantes. Primeiro, está no versículo de número 13. O versículo de número 13, Jesus ele faz uma pergunta na parte B do versículo. Como é essa pergunta que ele diz aqui? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? É a primeira pergunta. Eu sempre gosto de mensagens textuais, tirar do texto, as mensagens, grifar as principais palavras do texto. Então, a primeira carência que nós vemos aqui nesse texto é a carência de saber, de fato, quem é o Cristo. Por isso ele pergunta na parte B: que os outros dizem quem é o Filho do Homem? O que andam dizendo? Quais os comentários que vocês ouvem a respeito de mim? O que os homens dizem quem eu sou? E a resposta não foi nada satisfatória. A Bíblia diz que havia muita conversa, e uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros que eram Jeremias ou um dos profetas. A segunda questão do texto está no versículo de número 15. Observe o versículo de número 15. Jesus chega e pergunta diretamente aos seus discípulos, Ao que Jesus lhe perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Entra aqui a questão da revelação. E a Bíblia Sagrada diz que Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, A palavra Cristo significa Messias, e a palavra Jesus significa ungido, o ungido Messias, o Filho do Deus vivo. O versículo 17
vai falar sobre o privilégio que Pedro vai ter ao abrir as portas do evangelho aos gentios. Veja aí o versículo de número 17. Ele diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, né? Pedro tem 3 nomes na Bíblia, né? Aqui é o nome Pedro, é o nome grego. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está se referindo a si mesmo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse: eu te darei a chave do reino dos céus. É bem aqui que é um texto que se cumpre em Atos, capítulo de número 10, aonde as portas do evangelho se abrem aos gentios, lá na casa de Cornélio. Bem aqui é as chaves, né? O reino dos céus, algo mais amplo. Ele disse: lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A Igreja Católica pegou esse texto e afirmou aqui que isso aqui significa o papado, o poder de Pedro, né? E de todos aqueles que viriam após ele. O que eu quero dizer aos irmãos aqui, nesta oportunidade, e quando a gente fala sobre evangelismo e evangelização, eu peguei esse texto para dizer para os irmãos sobre a grande autoridade que a igreja recebe da parte de Deus para realizar a grande comissão, para realizar a obra da evangelização. Nós não somos uma associação, nós não somos um clube, nós não somos uma representação política nesta sociedade. Nós somos a agência direta do reino de Deus. E a Bíblia diz que pesa sobre os nossos ombros uma autoridade muito grande. Pesa sobre os nossos ombros uma autoridade muito representativa. E eu quero convidar os irmãos a refletirem que, se nós quisermos realmente abraçar a obra da evangelização, a gente precisa, a primeira coisa, assimilar a revelação de Cristo nas nossas vidas. Enquanto a gente não assimilar a revelação de Cristo nas nossas vidas, a evangelização vai ser algo assim, muito superficial na nossa vida. A evangelização vai ser algo muito corriqueiro. Se a gente não tiver cuidado, ela vai ser tipo um proselitismo, né? Sobre pegar pessoas de outro lugar e trazer para cá. Por que não deixa eles para lá, né? Cada um fica na sua, cada um fica na sua denominação, cada um fica na sua igreja e assim vai. Mas não, nós precisamos, a primeira coisa que a gente precisa assimilar é a revelação de Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Eu absorvi Jesus na minha vida, de maneira que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, a revelação de Cristo é tão profunda na vida da gente, que eu quero te dar um conselho: não se embarace com as coisas desta vida. Porque a gente, às vezes, começa tão bem, mas às vezes a gente chega num certo, que não existe, né? Uma vez eu estava com o evangelista Rubens Cunha, que veio aqui, e aí eu não saía do pé dele, era andando com ele para tudo que era lado, e perguntando as coisas para ele, eu sou muito curioso, e aí eu brincando com ele, eu digo: um dia eu chego no seu nível. Ele disse: mas eu não tenho nível, né? Eu sou discípulo do mesmo jeito, então aqui ninguém tem nível. Mas alguns acham que chegam a um determinado local, determinada posição, o nome se espalha, e aí ele termina se embaraçando, né? Termina se atrapalhando. Então, eu quero dizer à igreja que ela não pode se atrapalhar. A missão da igreja é só uma: é assimilar a revelação de Cristo e derramar isso em outras pessoas. O apóstolo Paulo diz que eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Ele só dava o que ele recebia.
É como a mensagem que o pastor prega, que o dirigente prega, ele recebe de Deus e derrama nas pessoas. A presença de Deus na nossa vida também é assim. Alguém diz assim: rapaz, mas você é uma bênção, né? Você é uma pessoa que fala, traz paz, mas ele recebe de Jesus e derrama em outras pessoas. Então, a primeira coisa que a igreja precisa entender é assumir a revelação de Jesus. Você já tem certeza dessa revelação na sua vida? Você, quando ora, tem certeza que os céus estão se abrindo para você? Quando você lê a Bíblia, você tem certeza que é a boca de Deus falando para você? Alguém diz assim: pastor, eu quero que Deus fale comigo. Leia a Bíblia. Pastor, eu quero que Deus fale comigo audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. Ele vai falar contigo audivelmente, né? É muito claro as Escrituras. Então, a primeira coisa aqui é a revelação. A outra coisa aqui é a bem-aventurança. Diga comigo, diga bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, né? Irmãos, muitos irmãos que estão aqui, eu acredito que quase todos, nós somos bem-aventurados. Do dia que a gente aceitou a Jesus até hoje, a gente já adquiriu tanta revelação, a gente já sabe de tanta coisa, a gente já aprendeu tanta coisa com Jesus, a gente está firme, não volta mais atrás, porque nós somos bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Simão, ele chegou a um ponto, irmão, na caminhada cristã, assim, de conhecimento de Deus. E os irmãos sabem que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer torná-lo conhecido. Alguém diz assim: Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível amá-lo e não segui-lo. E é impossível segui-lo e não servi-lo. É impossível. Então, Jesus, à medida que a gente conhece Ele, mais vontade, mais bem-aventurado nós somos. A outra coisa aqui é as portas. Ele diz: eu te darei as chaves do reino de Deus, né? E segundo o pastor Antônio Gilberto, lições da escola dominical que eu já estudei, aqui é a porta do evangelho que se abre aos gentios, lá em Atos capítulo 10, aonde a Bíblia Sagrada diz que, quando Pedro pregava, o Espírito caiu sobre ele. E aí Pedro diz assim: de fato, agora eu estou aprendendo, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. O seu Espírito é para todos. O Evangelho é de dimensão para todos. Aí a Bíblia Sagrada vai nos revelar que esse Evangelho deve ser pregado em todo mundo. Então a primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos é: a gente nunca será evangelistas bem-sucedidos se a gente não conseguir assimilar a revelação de Jesus. Tem gente que vai pregar Jesus, irmão, com tanta fraqueza, que às vezes é necessário o pecador pegar a Bíblia e evangelizar ele, né? Tem gente que não tem mais aptidão para o trabalho evangelístico. Eu me lembro de um autor que dizia, parece que era David Wilkerson, que ele dizia que a grande tristeza do evangelho é porque nós estamos evangelizando os evangélicos. Nós estamos re-evangelizando os evangélicos. Porque as pessoas perderam a sua aptidão, perderam o seu entusiasmo, perderam a fome por conhecer mais e por falar mais de Jesus. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, você vai ver aqui 3 lições que eu queria compartilhar com você. Se você puder abrir a Bíblia, nós vamos abrir na Bíblia em alguns textos. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu vou tirar aqui pelo menos algumas coisas desse texto que eu quero compartilhar com você. A primeira é Atos 1:8, que diz assim, vamos lá, você talvez conheça ele decorado esse versículo, né? Mas vocês receberão poder.
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em toda parte, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Minha versão diz até nos lugares mais distantes da terra. Esse versículo, ele é primordial, dá para se juntar com Mateus 28, dá para se unir com o que já foi lido pelo pastor, Marcos 16, mas a primeira lição aqui desse texto é que o Senhor está afirmando uma promessa: mas vocês receberão poder. Isso aqui é uma promessa, isso aqui é certo que nós receberemos, esse poder. Então, sem esse poder, não tem sentido a obra da evangelização. Então, é necessário esse poder na nossa vida. O que é esse poder? Na realidade, é a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Depois, sem esse poder, nós não teremos êxito. Nós podemos traçar aqui estratégias, nós podemos dividir a cidade em vários pontos, nós podemos pegar aqui a Coab e colocar vários pontos de pregação, nós podemos colocar as pessoas mais habilidosas para frente do trabalho, mas sem esse poder, nós não teremos êxito. É isso que faz o evangelho bonito, é isso que faz o evangelho que deixa as pessoas atônitas. Vocês se lembram do derramamento do Espírito, quando as pessoas perceberam que estava tendo ali uma grande efusão de línguas, de idiomas espalhados? Aí eles olham para ele e dizem assim: não são todos eles galileus? Né? Aqui dali é um termo pejorativo. Ele diz assim: olha, existe um termo no grego que diz assim: não são todos eles agramatos, né? A é um prefixo de negação, e gramática, trazendo assim para a nossa cultura, é as regras, né, da língua portuguesa culta. Então, eles não têm cultura linguística. Como é que eles falam na nossa própria língua? Eles não têm cultura, eles são agramatos, eles não têm cultura. Então, a beleza do evangelho é que os improváveis se tornam cultos, né? Os limitados se tornam pessoas assim, versáteis, pessoas sem nenhuma capacidade, sem nenhum tipo de vida promissora na obra de Deus. Deus abençoa, derrama do seu Espírito, e agora ele se torna líder, discipulador, pregador do evangelho e cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é bonito do evangelho. E eu me lembro de uma frase de Luiz Hermínio, que ele fala sobre ministério, que ele diz que ministério é algo incrível, dado a uma pessoa improvável, para fazer o impossível, sem nenhum recurso e por um tempo indeterminado. Isso é ministério, né? Então repita comigo, diga: ministério é algo incrível, dado a uma pessoa improvável, para realizar o impossível, sem os recursos necessários e por um tempo indeterminado. Isso é ministério, né? Isso é ministério. Então Deus, ele é lindo demais, ele é maravilhoso nos seus projetos. A segunda coisa interessante desse texto é a fonte do poder. Veja aí esse texto: mas recebereis o quê? Poder, é uma promessa, né? Ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? É a fonte do poder. Dá para trabalhar sem o Espírito Santo, igreja? Não, não dá. Não dá. Dá para a gente pregar sem o Espírito Santo? Não dá. Dá para cantar sem o Espírito Santo? Não dá. E para a gente ir, alguém diz assim: o dever da igreja é enviar. Eu sei que o dever da igreja é enviar, mas enviar com o Espírito Santo é sucesso, é bênção. Enviar sem o Espírito Santo é fracasso. Olha, se o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Novo Testamento na área da evangelização, o Espírito Santo impediu ele, imagine se a gente não orar. O Espírito Santo impediu ele de descer a Betínia, o Espírito Santo impediu ele de descer a outros lugares. Não vai não. À noite apareceu um varão, ele teve uma visão,
de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele disse: agora é por aqui. Então o apóstolo Paulo, alguém poderia dizer: mas eu sou fulano de tal. Alguém diz assim: mas eu estou com a visão. Mas é a visão do Espírito? Ah, mas eu sou aqui o maior líder dessa congregação. Mas está debaixo do Espírito? Ah, mas eu sou um pregador itinerante, aonde eu vou, ou tenho uma agenda em todo lugar. Mas está com o Espírito Santo? Se não tiver, meu amigo, racha as costas e não sai nada. Não é? Então nós precisamos entender que a fonte do poder, quem é, irmão? Diga comigo: o Espírito Santo. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, promessa. Quem é a fonte do poder? O Espírito Santo. Agora não vê o propósito do poder. Qual é o propósito do poder? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Qual é o propósito do poder? E ser-me-eis as minhas testemunhas. Esse é o propósito do poder. Qual é o objetivo de ser cheio do Espírito Santo? É ser testemunha de Cristo Jesus. Aqui não está dizendo é ser um grande pregador, é ser famoso. O problema do evangelho de hoje é porque muitos pregadores e cantores, a igreja está tietando eles, né? Tem as tietagenzinhas, né? O pastor chega, e aí quando termina o culto, em cima do altar mesmo, é aquele monte de fã, né? Falta deixar o pastor doido, é fã demais. É fã, é foto, e os irmãos não, é selfie, e é em cima do altar. O problema é a tietagem. Nós não fomos chamados para ser tietado, e nem fazer tietagem. Nós somos chamados para ser o quê? Repita comigo: testemunha de Cristo Jesus. O pastor é testemunha, o presbítero é testemunha, o auxiliar é testemunha, o dirigente é testemunha, o vocal é testemunha, todos nós somos testemunha. Esse é o propósito do poder. E a Bíblia Sagrada diz em João 1:1, ele diz assim: olha, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que os nossos próprios olhos contemplaram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Glória a Deus. Ele viu, ele olhou, ele contemplou, ele pegou no verbo da vida. Aí, irmãos, eu quero chamar a atenção de você, que se você quiser ser um evangelista, ganhador de alma, você tem que ver Jesus, contemplar Jesus, ter revelação de Jesus, deixar teu coração queimar por Jesus, pegar as escrituras e derramar lágrimas. Tem gente que lê a Bíblia e as lágrimas vão cair nas páginas, né? Aquele coração queimando. Ele pega uma agenda, ele pega uma caneta, ele pega um papel, ele anota, e quando ele vê uma pessoa, ele já quer falar de Jesus. Tinha uma adolescente, quando eu estava na área 6, o nome dela era Lívia, e ela estudava aqui nesse colégio aqui da Frei Solando, como é o nome? É o IEMA, né? É o IEMA? IEMA. E ela disse para mim que fez um propósito de evangelizar a turma dela. Eu digo: foi mesmo, Lívia? Foi. Eu fiz um propósito, pastor, vou evangelizar toda a minha sala, até os professores. E os irmãos sabem que quando nós temos vontade, interesse, o Espírito Santo vem e dá as estratégias. Mas ela comprou cartolina, ela fez cartinha, ela comprou um laçozinho, ela fez tanta coisa, a Lívia, e aí ela filmou, até mandou para mim, evangelizando aluno por aluno, aluna por aluna, professor, foi na frente da turma, falou, mostrou cartaz, desenhou, fez um monte de, né? E cumpriu o voto que ela fez. Então, quando nós queremos, a gente faz. Amém? Independente se é criança, se é jovem, se é adolescente, é testemunha de Jesus. E faz. E faz bem feito. Você não trabalha na sua empresa todo dia, chega dentro do horário, né? Cumpre lá, às vezes faz até mais para agradar o seu patrão. E por que para o reino de Deus é feito de forma assim, relegada?
Agora vamos dar uma olhada sobre a extensão desse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Agora vamos ver a extensão desse poder, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. A extensão desse poder, é um poder grande ou não é, igreja? É grande. Ele abençoa Bacabal, ele abençoa o Brasil, ele é derramado nas nações. Esse poder vai para todo lugar. Você carrega esse poder, amém? Levante sua mão e diga: pela bondade de Deus, esse poder está na minha vida. Pela bondade de Deus, esse poder está em mim, graças a Deus. Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é assimilar. Você realmente é um discípulo de Jesus? Alguém diz assim: se você fosse acusado de ser cristão, eu li um livro que tinha essa pergunta. Quer ver? Observe. Se você fosse acusado de ser cristão, haveria prova suficiente para isso? Sim ou não? Hã? Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para isso? Hã? Nós precisamos deixar tão claro que nós somos cristãos, que está ali, claro, nítido, não é? De que nós somos de verdade. Eu quero convidar você também para uma reflexão. Eu quero só refletir com você nessa noite um texto sagrado de Mateus, nós já lemos Mateus 16, agora abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4, Mateus capítulo de número 4, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, nós vamos ver como Jesus nos deu um privilégio grande. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Jesus chama 4 pescadores. A partir do versículo de número 18, Mateus 4 e 18. Quantos acharam? Pode dizer amém? Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus fez o que, irmãos? Viu. Repita comigo: Jesus viu. Então eu quero dizer para os irmãos: Jesus está andando à toa rumo ao mar da Galileia? Não está. Jesus está andando para o endereço certo, caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus saiu do local onde ele estava, sabia para onde ia, era o mar da Galileia, e Jesus viu. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Você se lembra aonde você estava quando Jesus te viu? Onde é que você estava quando Jesus te viu? Eu vim aceitar Jesus. Não, o Espírito te atraiu até ele, né? Ele te viu lá. Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele viu quem? 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam fazendo o que, irmãos? Eles estavam lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Eu olho para esse texto e vejo assim, olha, nesse texto aqui tem 2 questões interessantes. Primeiro, Jesus sabia para onde ia. Atrás desses 2 aqui, era Pedro e André, né? Já estava na mente, Pedro e André, né? Jesus, quando te viu, ele já sabia teu nome. Vou atrás do João, da Maria, vou encontrar ele ali, né? Um irmão uma vez me contou que ele aceitou a Jesus, depois ele se afastou e ele foi para uma festa, e era tipo uma festa de quadrilha, tinha muita gente dançando, e ele estava na mesa de um bar. De repente ele teve uma visão que todo mundo sumia e ele ficava só, e uma voz disse a ele: eu estou contigo. Depois ele volta da visão e vê todo mundo, e ele entendeu que ele devia ir correndo se reconciliar.
E ele foi correndo se reconciliar. Então, como é que Deus acha? Como é que Deus vê? Então, Jesus viu. A Bíblia Sagrada diz que ele olha para Pedro e André e vai perceber algo, um detalhe interessante nesses dois. Vamos lá. Eles lançavam a rede ao mar porque eles eram pescadores. Eles eram homens práticos, não era? Existem pessoas da obra de Deus que Deus chama, que eles são práticos, que eles são rápidos, que eles são proativos, que eles são eficientes, que eles resolvem as coisas rápido. Às vezes o irmão até critica, eu quero até orientar o irmão, não critique alguém que você acha assim meio agoniado na igreja, não. Porque Jesus chamou ele, né? Ele é prático, ele sabe só, ele lança a rede. Talvez você vai armar a rede, vai consertar a rede, ele não, ele faz lançar a rede. Ele é bem rápido, né? E às vezes o irmão diz assim, desanima o irmão, né? Irmão, tu é assim, parece que tu não pensa, tu é assim, agoniado, tu quer toda a coisa para hoje, para agora, mas Jesus chamou ele com aquela personalidade, para usar ele daquele jeito. Ou vocês pensam que nós todos somos do mesmo jeito, nós estamos aqui? Nós somos diferentes, irmão. Dê glória a Deus que Jesus te viu, e você é diferente. A Bíblia diz que eles dois eram o quê? Irmãos. Eles eram o quê, irmão? Irmão. Dá para fazer a obra com quem não é irmão? Não. Nós temos que estar unidos. Tem um hino antigo que eu gostava muito dele, eu não sei cantar ele todo, que diz assim: somos um, em Cristo somos um. Quem se lembra? Somos um só. Somos um, em Cristo somos um. Somos um só amor, um só Senhor, um só Espírito Consolador, aí uma só fé, né? Então, eles eram o quê? Irmãos. Eles eram... Oi, deu certo. A outra coisa aqui desse texto, para acelerar, que o tempo já está corrido, veja aí o versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. A Bíblia não diz que eles falaram com o pai, com a mãe. Eles eram muito práticos, rápido, eles seguiram. Agora vamos para o versículo 21. Esses aqui já são diferentes. Vamos lá. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois. Quem eram? Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco na companhia de seu pai. Eles estavam fazendo o quê, irmão? Consertando as redes. Pedro e André estavam o quê? Lançando as redes. Eles eram práticos. Mas Tiago e João estavam o quê? Consertando. Isso aqui são os mais, cautelosos. Esses aqui são os mais, a gente vai evangelizar, o irmão diz, vai com calma, né? Negócio de calma, rapaz, as almas estão clamando, não, vamos fazer um plano, né? Vamos fazer aqui um mapa, vamos fazer, existem os práticos, existe também os que são mais sistemáticos, e a Bíblia diz que quando eles saíram, eles disseram para o pai, eles deixaram o barco e seu pai, e seguiram a Jesus. Jesus disse para ele o que, irmão? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Só Jesus sabe fazer um crente, um ganhador de vida e de almas para o seu reino. Levante sua mão e diga: faz de mim, Senhor, um grande ganhador de vidas, de almas, para a glória e para o louvor do teu nome. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é o texto sagrado de Marcos. Vamos agora para Marcos. Isso que eu quero, primeiro a gente aprende que nós precisamos absorver a revelação de Jesus, depois a gente aprendeu em Mateus capítulo de número 4, que a gente foi visto por ele, chamado por ele, com habilidades dadas por ele, né? E eu quero te dizer o seguinte, irmão, usa tuas habilidades para ganhar vidas para Jesus. Né? Usa os métodos que Deus te deu, deixa Deus te usar poderosamente nas suas mãos. Agora vamos para Marcos capítulo 3, versículo 13, até o versículo 19, Marcos, agora é Marcos 3,
Nós vamos ver 2 detalhes aqui em Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Vamos lá, versículo 13, leia comigo. Depois, quem achou? Marcos 3 e 13. Vamos lá, versículo 13. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele, pertinho dele. Jesus queria trabalhar naqueles homens para eles serem ganhadores de alma, mas primeiro eles precisavam estar ao lado de Jesus. Jesus não nos chama, irmão, primeiro para trabalhar para Ele. Primeiro Jesus nos chama para estar com Ele. Amém? Primeiro você vai ter que estar com Ele para depois trabalhar para Ele. É assim que funciona. Lembre-se sempre, antes de Deus fazer alguma coisa através de você, Ele vai fazer em você. E os irmãos sabem que o investimento de Deus é alto na nossa vida. Se o pastor Valber te contar, ele vai dizer para os irmãos o tempo que ele sentiu a chamada de Deus. Mas quanto tempo durou para ele estar lá na convenção, sendo, os obreiros, os pastores, impondo as mãos e autorizando ele para o ministério? Davi foi chamado para ser rei lá na casa dele, mas 13 anos depois ele assume o trono. José tem os sonhos mais lindos do mundo, mas 13 anos depois ele se torna, depois de Faraó, a maior autoridade ali do Egito. Então, primeiro Deus trabalha em nós, é investimento. Quando você estiver vivendo no silêncio de Deus, não murmure não, diga assim, olha, no fundo do teu coração, Deus está investindo em mim, Deus está investindo em mim, Deus está investindo em mim, amém? Feche os seus olhos e diga em oração, obrigado Senhor, Tu estás investindo em mim. Te glorifico, Senhor, Tu estás investindo em mim. Eu estou passando por todo esse processo, por mais que ele seja doloroso, mas é o Teu investimento na minha vida. O Senhor está trabalhando na minha vida. Você já pensou Deus colocar uma grande obra nas nossas mãos e ela escorregar, irmão, cair e a gente perder a bênção? Longe de nós acontecer isso. Quando Deus te der algo, você vai segurar e fechar com as duas mãos e vai dizer que é meu, Deus me deu para a glória e para o louvor do seu nome. Então primeiro Jesus chama para estar pertinho dele. E eu pergunto para você, você está disposto a aprender? Quer ganhar almas? Mas tem que aprender. Aprender a quê? Aprender na oração. Oh, irmãos, quando você ora, você se levanta diferente. A gente ora fraco. Eu digo para os irmãos na área que os crentes eles têm duas atitudes. Uma quando eles estão orando e outra quando eles estão de pé. Quando eles estão orando, Senhor, tem misericórdia, eu sou fraco, sou dependente de Ti, quero Te pedir perdão, me ajuda, ó Senhor, por favor. Agora quando se levanta, se não vigiar, não mexe comigo não, se triscar no meu pé, tu já sabe. Aí de novo ele tem que se ajoelhar e dizer, Jesus tem misericórdia de novo, eu pequei, eu falei aquilo para o irmão e tal. Então é bom passar muito tempo em oração, para o ego quebrar. Então eu quero dizer para os irmãos que Jesus chamou ele para estarem ao lado dele. Agora veja aqui o versículo mais adiante, vamos lá, depois o versículo 14, vamos lá, 14. Então designou os 12, aos quais chamou de apóstolo, de novo, diga aí comigo, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, primeiro junto a ele, segundo ele chamou para estarem com ele, ou estarem com ele. Agora vá bem aí para Atos, capítulo de número 1, veja aí agora, isso tudo o irmão precisa aprender, antes de realizar a evangelização, relacionamento, profundidade de comunhão com Deus. Olha aqui diz Atos, capítulo 1, veja aí o versículo de número 3, vamos lá, depois de ressuscitar. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes, por quantos dias, irmãos? 40 dias, e falando com ele das coisas relacionadas ao reino de Deus.
Jesus ressuscita e ainda passa quantos dias? 40 dias. Jesus chama eles para estar com ele, Jesus chama eles para junto dele, Jesus ainda passa 40 dias com eles, para depois, manda eles ficar em Jerusalém esperando a promessa, para depois enviar. E aí eu quero chamar a sua atenção e dizer: invista na sua comunhão com Deus. Invista. John Wesley, ele tinha uma turma de alunos e ele cobrava que ele jejuasse pelo menos 2 vezes na semana. É obrigação de vocês jejuarem pelo menos 2 vezes na semana. Obrigação, ele obrigava. Eu tenho uma estratégia que eu aprendi com Deus, que todas as vezes que eu vou para uma área, eu só entro na área se eu fizer 12 dias de oração e de jejum. A gente mobiliza toda a área, bota todas as congregações para orar, a gente passa 12 dias de oração e jejum depois que nós vamos trabalhar. Porque nós precisamos de quê? Poder. Feche seus olhos e diga: eu preciso de poder. Eu preciso de unção, de autoridade, de dons espirituais. Eu preciso viver essa graça da presença maravilhosa de Deus. Às vezes também nós fazemos o dia com Deus. A gente entra 8 da manhã no templo e só sai 8 da noite. Não vai almoçar, às vezes nem vai banhar, fica lá no templo de 8 da manhã a 8 da noite. Trabalho desafiador, mas tem tanto resultado. Agora nós fizemos um ciclo de oração aqui na área 3, lá no bairro da Areia. O ciclo de oração começou 8 horas da manhã e foi até 5 da tarde, todo mundo em jejum. Então, se a gente não estiver junto de Jesus, a gente não consegue desenvolver. Olha, irmãos, eu gosto muito de trabalhar com hospitais, né? Geralmente eu estou em hospital. Às vezes eu entro na UTI, às vezes a gente faz o trabalho lá. E eu me lembro que uma vez eu fui no Socorrão e as enfermeiras estavam muito aperreadas com uma jovem lá. A jovem era uma jovem alta, do cabelo cacheado, loiro, e todas as vezes que eu andei a dar medicamento, ela dava cada rebanada, e as enfermeiras já estavam com medo dessa jovem lá. E elas nos chamaram, eu nem sabia disso, mas nós não estávamos de surpresa, nós fomos pegos de surpresa, e a gente foi lá. Quando eu vi aquela jovem, que ela olhou para mim, que eu olhei para ela, eu vi um leão direitinho, irmão, na minha frente. Eu digo: vai me devorar aí. Me arrupiei todinho, tinha mais 2 companheiros aqui. Eu digo: a solução é nós levantarmos a mão aqui e intercedermos aqui para Jesus libertar. Nós levantamos as mãos, intercedemos por ela, oramos, repreendemos e fomos embora. Isso foi uma terça para quarta-feira. Segunda-feira eu estava no Templo Central, uma jovem assim, uma pessoa bate aqui nas minhas costas, eu olho para trás, me dá a paz do Senhor. Quem era? Era a jovem que estava oprimida no hospital. Então, se a gente não estiver junto de Jesus, a gente é capaz de passar vergonha. Então, às vezes, quando você está preparado, porque eu quero orientar os irmãos na evangelização, você não pode sair de casa à toa, você tem que sair com o versículo armado. Esse é o versículo que eu vou sair. Você tem que orar para Deus te dar a palavra, né? Você pode preparar um esboçozinho, você pode fazer aqui o mapeamento da mensagem. E outra, direcionado pelo Espírito, você vai para a casa certa, você vai falar com a pessoa que Deus preparou para receber a palavra naquele dia, e Deus vai fazer uma obra tremenda. Olha, irmãos, uma vez esse tempo eu era pastor em Presidente Dutra, 2013, eu acho, eu estava em Presidente Dutra, e aí as irmãs do ciclo de oração fizeram uma cruzada, e nessa cruzada me convidaram para pregar, e Deus me deu graça naquele dia, e começou a chover, chuva, muita chuva mesmo. E aí todo mundo, as irmãs entraram para o templo, mas eu disse assim: rapaz, eu vou pregar hoje debaixo de chuva, de terno, e aí com o microfone na mão, nem tive nem medo de pegar choque, e eu pregando no meio da chuva, e pregando mesmo como se eu estivesse numa multidão, e fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, estourou de chuva, água,
Quando eu fiz o apelo, 2 pessoas saem de casa debaixo de chuva e aceitam Jesus como Salvador. Eu digo, meu Deus, debaixo de água, debaixo de chuva, e eles aceitaram a Jesus como Salvador. Então eu quero dizer para os irmãos nessa oportunidade, que você precisa passar pelo seminário de Jesus. Você precisa passar pela escola teológica de Jesus, para ser um grande evangelista. Então dobre o seu tempo de oração. Daniel orava quantas vezes por dia? Daniel orava quantas vezes por dia, irmãos? 3. Quantas horas você ora por dia? Tem irmãos que dizem que ora 3, né? No café, no almoço e na janta. Eu oro 3 horas por dia. Então é necessário nós termos uma vida de oração, para que a gente esteja preparado. Você não sabe quem você vai enfrentar. A outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é Lucas, capítulo de número 6. Abra aí a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 12. Mais uma vez Jesus vai chamar os discípulos. Agora eu glorifico a Deus por essa passagem. Versículo de número 12. Lucas 6 e 12. Procure esse versículo, se você quiser anotar para meditar depois na sua casa. Vamos lá? Quantos acharam, podem dizer amém. Versículo 12 de Lucas, capítulo 6, como é que diz? Naquele dia, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E ele passou o que, irmãos? A noite orando a Deus. E no versículo de número 13, e quando amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Jesus passou a noite orando para escolher quem? Os discípulos, os apóstolos. Então quero dizer para os irmãos, que muitas das vezes, antes da igreja sair, ela precisa passar uma noite inteira orando, pedindo ao Senhor que nos dê essa cidade, que nos dê esse bairro, pedindo ao Senhor que gere um grande avivamento sobre esse local, que os bares se fechem, que as casas de prostituição se fechem. Nós precisamos orar. Eu quero dizer uma coisa para o irmão: ore para Deus te dar uma boa equipe, ore para Deus te dar amigos. Existe uma coisa muito boa chamada amigos de oração. Às vezes eu admiro os irmãos, que quando aperta as coisas, quando você é um irmão, vai fazer uma cirurgia, ele já tem 2, 3 contatos para mandar mensagem, né? Olha, irmão, estou te enviando essa mensagem porque tu é meu amigo de oração, interceda aí por mim, clama aí por mim, ora aí por mim. Então Jesus, apesar de ser Deus, ele passou a noite orando para uma equipe, para nascer uma equipe, né? Ele passou a noite orando para escolher. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês: cada um de nós que estamos aqui fomos escolhidos minuciosamente por Jesus. Quantos foram escolhidos por Jesus? Aleluia. Permaneça com a sua mão assim levantada. Você crê realmente que foi escolhido por Jesus? E por que você não está dando fruto? Comece a pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero que tu reacenda o chamado na minha vida. Eu quero que tu aqueça o chamado na minha vida. Eu quero que o Senhor de novo faça nascer aquele crente que eu era outrora, porque eu só estou aqui pela oração sacerdotal de Jesus de Nazaré. Irmão, você foi escolhido por Jesus. Eu costumo dizer que o crente ele tem que ser que nem aquele pé de jabuticaba. Quem conhece o pé de jabuticaba aqui? Como é que ele é, o pé de jabuticaba? É fruto para tudo que é lado. É no caule, é no broto, é em tudo que é lado tem fruto. O crente tem que ser que nem um pé de jabuticaba. Onde a gente olha para ele, é fruto. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite, que pesa sobre nós uma responsabilidade
grande nesta noite. Jesus nos viu, Jesus entrou na rota onde é que nós estávamos, Jesus viu nossas habilidades, Jesus nos chamou, Jesus nos deu poder, Jesus nos deu o Espírito Santo, Jesus orou e nós nascemos para Cristo, né? Nós despertamos para Cristo. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu friviava, como diz o povo aí, o tempo central atrás de pessoas para aceitar Jesus como Salvador. Eu rodava o tempo central e toda vez eu levava uma pessoa para Jesus. Para encerrarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar agora para João capítulo de número 20. São reflexões para que a gente possa despertar para a evangelização nessa noite. João capítulo de número 20. Jesus tira dos apóstolos o medo na batalha da evangelização. Você pode para João capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Vamos lá? Eu quero falando aqui sobre esse texto, eu vejo Jesus tirando o medo dos apóstolos na batalha da evangelização. Veja comigo o versículo 19, quantos acharam? Digam amém. Vamos lá, versículo 19, ao cair da tarde, daquele dia, primeiro dia da semana, como é que estava a casa dos nossos irmãos? Trancadas, as portas estavam trancadas. Por que estavam trancadas? Porque eles estavam com medo dos judeus, fizeram aquilo com Jesus, imagine com a gente. Então a Bíblia Sagrada diz que eles estavam com medo. Evangelizar é fácil, pastor? Não é fácil. Você não sabe o que vai encarar, você não sabe o que lhe espera, né? O meu pai conta uma história antiga dele mesmo, que ele ia para um culto de animal, né, de jumento, e ele disse que tinha umas pessoas bebendo, pararam ele no meio da estrada, colocaram assim a mão no colarinho dele e uma faca, e disse: hoje mesmo tu não vai para culto não, tu vai morrer, tu vai morrer hoje. Ele disse: eu não vou morrer não. Ele disse: você vai, você está duvidando? Você vai. E ele deu um grito, disse: em nome de Jesus eu não morro hoje. O caba largou assim o animal e ele desceu uma fora. Então nós precisamos ter coragem. A evangelização é um ato de muita autoridade. Não dá para você que não ora, que não tem preparo, que não tem Bíblia, que não estuda, que não jejuma, ir para um trabalho de evangelização, porque você não sabe o que lhe espera. Uma vez, irmão, eu estava dirigindo um culto e do nada uma mulher começa a pular como um sapo no meio do trabalho, endemoniada. Ela metia as duas mãos assim nas pernas e pulava igual um sapo. Nunca me esqueci daquilo. E nós fomos para cima lá e orando e clamando, e Deus deu graça e ela foi liberta. Mas você estava dirigindo um culto normal, ela começou a pular como sapo. Para os irmãos terem uma ideia de como a evangelização é uma batalha. E a Bíblia diz que eles estavam com o quê? Com medo. Como é que é o teu coração? É medroso? Pois Jesus quer tirar esse medo. Porque no versículo seguinte, olha o que a Bíblia diz, vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas onde eles estavam, os discípulos com medo dos judeus, e foi o que aconteceu? Leia aí. Jesus veio, se pôs no meio deles e disse o quê? Paz seja convosco. Paz. Fiquem com medo não, eu estou aqui no meio de vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de fazer a obra, tem gente que tem medo de orar. Pastor, não vou orar não, porque se eu orar muito, as lutas vão levantar-se, né? As batalhas vão. Tem gente que diz assim. Está com medo de quê, irmão? Pastor, não vou me entregar muito não, porque vai que o pastor, ele me bote aí para o campo missionário, né? Tem gente que só vê missões com mau olho, né? Eu pedi para os promotores de missão parar de fazer banner lá da África com o menino do bucho inchado, né? Quase para estourar, perto da lama. Eu digo: rapaz, vocês estão divulgando é miséria, né? Tira essas fotos daí, missão não é isso aí não, por isso que o povo tem medo.
Porque quando olha para as fotos, é só aquelas fotos terroristas, né? Mas isso não é missão. Então nós precisamos tirar o medo. Agora diga aí, versículo 20, na batalha da evangelização, vamos lá. E dizendo isto, lhe mostrou o quê? As mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus disse outra vez, foi o que ele disse outra vez? Que a paz seja convosco. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, é impossível caminhar com Jesus e não ter cicatrizes, amém? Diga comigo, diga, é impossível caminhar com Jesus e não ter marcas, e não ter cicatrizes. Se eu perguntar para os irmãos aqui, muitos já pensaram em desistir, porque foram criticados, desdenhados, pessoas falaram que você não tinha competência para estar nesse lugar que Deus te colocou, mas você caladinho, de joelho, orando, Deus te dando graça, e todo mundo vendo os frutos do teu trabalho. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, porque apesar das cicatrizes, mas você está na batalha, amém? Apesar das dores, você está na batalha. Apesar das marcas, você está na batalha. Então Jesus, ele mostra para eles, aqui as marcas, sou eu mesmo, aqui sou eu, e ele diz mais uma vez para eles, que paz seja convosco. Aí o versículo de número 20 ainda, 21, quer dizer, leia comigo 21, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz seja com vocês. Leia esse resto desse texto, vamos lá? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Do mesmo jeito que Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou. Então todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão. Eu não sei qual é a tua missão, mas tu tem uma missão. E essa missão está tão forte, está tão de pé, as promessas de Deus na tua vida, que tu ainda não foi levado, não foi recolhido. Por que tu não foi recolhido? Porque você não terminou a sua missão. Então te apressa, porque nós não sabemos o tempo de Deus ainda nas nossas vidas. O versículo 22, o que é que a Bíblia diz? E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Recebam. Alguém diz que quando Jesus sopra, isso aqui é o Espírito de regeneração, mas eu entendo também que isso aqui é o vento que impulsiona a nossa vida espiritual. É o vento que nos dá dinâmica espiritual. É o vento que nos induz a fazer a obra de Deus de todas as formas. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você: deixa o Espírito Santo ungir a tua mente nessa noite, e vai nascer grandes estratégias aqui. Deixa o Espírito Santo usar tuas mãos, e você vai curar muitos enfermos para a glória do nome dele. Deixa o Espírito Santo ungir os teus pés, que tu vai, onde tu pisares, tu vai abençoar muitos lugares, muitas terras, muitos lugares para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu posso orar por você? É possível você só ficar em pé e colocar a mão assim no seu coração e diga assim para o Senhor: obrigado, Jesus, por me chamar. Obrigado, Jesus, porque as tuas promessas permanecem de pé na minha vida. Agradeça a Ele pelo dom que você tem. Você sabe, se Ele te colocou na oração, na intercessão, agradeça. Ele encheu o teu coração desse propósito. Se você canta, diga assim: Jesus, afina mais a minha voz. Jesus, faz da minha voz uma arma de guerra. Jesus, quebra os grilhões. Se você prega, diga assim: Senhor, me dá a tua palavra constantemente. Me dá a revelação da tua palavra. Eu quero dizer para irmãos aqui que atuaram, não sei em que tempo, em que ano, em departamentos, e hoje só se acostumou a se congregar. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para a tua vida.
Jesus, aquilo que Ele te deu, Ele vai cobrar. Aquilo que Ele te deu, Ele está ecoando no teu coração nesta noite. Eu te dei, eu quis e eu te entreguei. Comece a orar e a pedir ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, eu faço um propósito contigo nessa oportunidade. Oh Espírito Santo, quem fala em línguas, quem fala em variedade de línguas, quem interpreta línguas, quem profetizava, o Espírito vem sobre ti novamente e te dará palavras proféticas, em nome de Jesus de Nazaré. Os teus vizinhos vão te procurar dizendo: ore por mim. Deus te deu o ministério de libertação. Você vai orar, demônios vão ser repreendidos. Você vai orar e Deus vai te dar muita graça diante de pessoas. Pai, mobiliza neste seminário a congregação Getsemane para um grande avivamento, Senhor. Senhor, mobiliza a congregação Getsemane para um fogo que venha do teu altar sobre esse lugar. Fogo que venha do altar de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, tem uma faísca aí, e o Espírito sopra sobre ti nessa noite. O Espírito sopra e a brasa está aquecendo agora no teu coração. A brasa está sendo levantada, o fogo está vindo agora sobre a tua vida. É tempo, irmão, de se entregar mais. É tempo de estar com Jesus. Diga para Jesus do fundo do teu coração: Senhor, me acorda nas madrugadas, Senhor. Senhor, me acorda nas madrugadas. Deixa eu dormir mais não. 4 da manhã, 5 da manhã. Eu quero, Senhor, falar contigo. Eu quero, Senhor, falar contigo. Eu quero começar um tempo a sós contigo. Eu quero, Senhor, um tempo de conversa específica contigo. Aleluia. Ó querido Espírito Santo, chame o Espírito Santo de meu amigo nessa noite. Meu amigo Espírito Santo. Diga: meu amigo Espírito Santo. Diga: meu amigo Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, levanta as minhas mãos sobre essa congregação. Oh, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu abençoo, Senhor, todos os membros da área 5. Em nome de Jesus, sinta poder e unção agora nessa noite. Sinta unção e poder nessa noite. Sinta unção e poder nessa noite. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Faça a obra de um evangelista. No poder do nome de Jesus.